Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. O Evangelho redivivo. Depois se reuniram os principais sacerdotes e anciãos do povo, no pátio da casa do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus à traição e tirar-lhe a vida. Neste trecho, se descreve simbolicamente o início do processo de reação de todos os elementos inferiores do corpo de desejos contra a consciência espiritual já definitivamente afirmada no aspirante. Os principais sacerdotes e anciãos do povo representam os elementos mais poderosos e influentes que orientam e dirigem a personalidade. São elementos psíquicos mais antigos e poderosos que determinam a conduta do homem exterior. Ao sentirem-se ameaçados de perder o poder e a autoridade, reúnem-se e planejam anular e destruir a consciência superior. Caifás significa esquadrinhador, simboliza a astúcia mental, escravizada ao desejo. Como elemento mais elevado e principal da personalidade, dirige a reação de todas as forças inferiores e dirige o ataque, sempre para a traição. A astúcia nunca age de outra maneira. O espírito humano será sempre traído pela personalidade, que jamais concordará em submeter-se à consciência superior, e esta, por fim, se entrega ao sacrifício total para salvar a consciência humana. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, chegou-se a ele uma mulher que trazia um vaso de alabastro com precioso perfume, lhe o derramou sobre a cabeça, quando ele estava à mesa. Serão sempre as mulheres as mais capazes de reconhecer e considerar as manifestações de uma consciência superior. Com seu corpo vital positivo, as mulheres é mais sensível à realidade espiritual e responde mais facilmente do que o homem aos impulsos da sua natureza superior. No aspirante, essa mulher representa a alma feminina em sua expressão, capaz de reconhecer a superioridade do Cristo interno e disposta a derramar sobre ele a essência dos seus mais preciosos sentimentos. Notemos aqui que Jesus Cristo estava em casa de um leproso e sentava-se à sua mesa. Embora não diga o Evangelho qualquer coisa a respeito da cura desse leproso, vê-se que Jesus Cristo estava ao seu lado e participando do seu convívio. Seja qual for a circunstância e condição, o espírito do homem está sempre em seu lar, em seu interior, sentado à sua mesa. Isto é, absorvendo os mesmos elementos, sofrendo as mesmas penas. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, procurou os principais sacerdotes e lhes disse: "Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei." Eles lhe entregaram 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava oportunidade para o entregar. Já vimos que para a criação do homem, tal como o conhecemos, foram necessárias 12 forças criadoras que os apóstolos representam. Porém, essa criação psíquica e física só poderia ser um instrumento temporário para a realização de uma finalidade do espírito interior, a conquista de uma consciência livre, independente. Uma vez conquistada essa consciência, cessa a necessidade dessa criação, e o espírito humano completo, livre e consciente termina essa etapa de evolução terrestre e inicia um novo ciclo superior de atividades. Para libertar o espírito humano da roda dos renascimentos, uma dessas forças criadoras deve retirar-se do conjunto, rompendo assim o equilíbrio. Judas representa essa força, derivada da 8ª casa do zodíaco, Escorpião, a casa da morte. As 30 moedas de prata representam os 30 graus do signo, ou os 30 dias que o Sol leva em percorrê-lo. O signo de Escorpião é também representado por uma águia. No homem comum, a influência desse signo produz finalmente o desequilíbrio das forças criadoras e a morte. Porém, não há libertação da roda dos renascimentos e o espírito humano terá de voltar à Terra. No aspirante à vida superior, a ação desse signo rompe o equilíbrio criador e o espírito liberta-se em plena consciência.
e remonta às alturas, como uma águia que escapa para sempre da prisão. Ide à cidade ter com certo homem, e diz-lhe o que o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. O Evangelho de Lucas, mais explícito neste ponto, diz: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem trazendo um cântaro de água, etc. Foi na casa desse homem que se realizou a última ceia do Senhor. Esse homem carregando um cântaro é o símbolo do signo de Aquário, a 11ª casa do zodíaco, a casa da amizade. Na última ceia, na casa da amizade, sob influência do signo positivo de Aquário, afirmou-se o pacto de solidariedade dos discípulos e entregou-lhes Cristo as chaves de todo o simbolismo e de toda a realização. O mais augusto mistério do cristianismo foi-lhes revelado, e com esse conhecimento puderam mais tarde alcançar a plena realização espiritual. Estando eles sentados, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A última ceia foi para os discípulos uma revelação. De todos os episódios dos evangelhos, este foi o mais importante e o mais extraordinário. Nele o Cristo cósmico revela sua identidade, as suas relações espirituais e materiais, que mantém com toda a humildade. Como espírito da Terra e guia espiritual do nosso planeta, Cristo está relacionado especialmente com o reino vegetal, que nutre e sustenta todos os seres terrestres. O trigo, o pão, como o mais importante e completo alimento do homem, é verdadeiramente um pouco do corpo de Cristo e simboliza todos os alimentos que o homem ingere para construir o seu corpo terrestre. Do reino vegetal, diretamente ou indiretamente, provém todo o alimento do homem. Não se alimenta do corpo de Cristo, mas do corpo de Jeová, o espírito separatistas das raças e nações. A alimentação carnívora afeta especialmente o corpo de desejos do homem, tornando-o mais forte, mais exigente e dominador. Enquanto o homem se alimenta com carnes de animais sacrificados, não poderá libertar-se da influência separatista que constituiu as raças, as religiões e as nações. É por isso que a alimentação vegetariana, que não causa sacrifícios e sofrimentos, é o primeiro requisito para a libertação da influência de Jeová e aperfeiçoamento do corpo vital, que constituirá o corpo espiritual do homem avançado. O homem tem usado 3 corpos: o físico, o vital e o de desejos. O corpo físico gera a consciência individual. O corpo vital gera a inteligência. O corpo de desejos gera o sentimento ou a emoção. O corpo físico é criado do mais elevado aspecto do espírito humano, o Pai. O corpo vital é criado pelo segundo aspecto, o Filho, ou Cristo interno. O terceiro aspecto, o Espírito Santo, cria o corpo de desejos. Quando Cristo declarou que o pão era o seu corpo, afirmou apenas uma realidade, e toda vez que nos alimentamos, estamos literalmente absorvendo um pouco do corpo do Cristo cósmico, o atual regente do nosso planeta e guia espiritual da nossa evolução. A Terra é um grande corpo vivo e sensível, que não só serve de campo de evolução, como fornece parte de si mesmo como alimento, com que sustenta todos os corpos nela criados. Não poderíamos viver sem alimentos que a Terra nos oferece, e deveríamos ser gratos ao Espírito da Terra, que nos sustenta com o seu próprio corpo. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. O mais elevado produto do reino vegetal é a seiva que o sustenta. É o sangue vegetal, puro e livre de toda influência inferior. O sangue animal e humano é afetado pelas correntes do corpo de desejos e carrega-se de sua força emocional e apaixonada.
Não é um elemento puro e desembaraçado, sujeito como está para a constante influência de todos os elementos psíquicos criados pelo homem e pelo animal. A seiva da videira, que se concentra na uva, é de todas a mais completa, e mesmo quando se fermenta e constitui o vinho, ainda conserva suas preciosas qualidades. É um fortificante completo e um dos melhores alimentos. Naturalmente, nos referimos aqui ao vinho puro e honestamente preparado. A quantidade de álcool natural do vinho puro é pequena e só poderia prejudicar quando tomado em quantidade excessiva. Devemos esclarecer que não aconselhamos o uso do vinho, ainda mais quando se trata de bebidas talvez mal preparadas, cuja origem se desconhece e carregada com dose artificial de álcool. O aspirante à vida superior deve saber que não lhe convém o uso de nenhuma bebida alcoólica, mesmo que a dose de álcool seja pequena. Convém usar-se o suco de uva, não fermentado. Todas as seivas vegetais são, em realidade, o sangue de Cristo, e na última ceia ele declarou referindo-se ao vinho. É de extrema importância que se aproveite na alimentação a maior quantidade possível de sucos vegetais. Hoje, felizmente, já se começa a compreender a grande vantagem que há na alimentação vegetariana e no emprego dos sucos vegetais, e a ciência vem demonstrando as suas excepcionais qualidades nutritivas, revigorantes e regeneradoras de todo o organismo. Porém, o que mais importa compreender é a imensa importância do sangue de Cristo, dos sucos vegetais, na purificação e regeneração dos veículos internos do homem. A alimentação vegetariana e o emprego de sucos vegetais diminui e elimina as exaltações sanguíneas, os seus excessos e impurezas, acalma extraordinariamente o estado emocional, aumenta em larga extensão o domínio próprio. O estado de saúde melhora em todos os sentidos e muitas enfermidades curam-se naturalmente, simplesmente com o regime vegetariano. Isso leva realmente à remissão de muitos pecados e faltas, porque a maior parte dos excessos e extravagâncias, dos descontroles e explosões de temperamento deve-se aos estímulos excessivos e irritações produzidos pela alimentação carnívora. A carne é um poderoso estimulante de todos os desejos e inclinações inferiores. Ingerir corpos de animais animaliza o homem, porque não é somente o corpo físico que se absorve, mas também uma grande parte das forças psíquicas dos animais. A forma adotada de se usar a carne é um crime espiritual e as suas consequências têm sido funestas. Dessas consequências, a humanidade não se libertará enquanto não acabar com esse crime contra os animais e contra a sua própria natureza superior. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Talvez tenha sido este um dos pontos menos observados e menos compreendido. Em parte alguma dos evangelhos se faz qualquer referência a qualquer ritual ou prática em conjunto, mas aqui se declara que cantavam juntos, e certamente esses cantos deveriam ser ensinados e dirigidos por Cristo. Sem dúvida, eram orações cantadas, portanto com melodias próprias. Entramos aqui no domínio do ocultismo prático e da magia, no domínio e direção dos sons rítmicos, das vibrações dirigidas que produzem resultados imediatos e positivos sobre o corpo vital e denso. A música e especialmente o canto produzem vibrações rítmicas que afetam profundamente as condições do corpo vital e podem produzir estados psíquicos determinados de extrema importância ao desenvolvimento espiritual. Certas melodias e ritmos levam ao transe hipnótico, e algumas seitas, baseadas no psiquismo mal compreendido, empregam-nos largamente para produzir em seus adeptos esse estado negativo e altamente impressionável. Como poderoso auxiliar da harmonização e sensibilização do corpo vital, a música e o canto sempre foram empregados nos grupos organizados de preparação esotérica. Certos sons e melodias projetam intensamente as forças psíquicas e são a razão de prodigiosas alterações no ambiente etérico e físico. A oração cantada é muito mais expressiva, poderosa e influente, porque lança no ambiente psíquico poderosas correntes,
cujo efeito é imediato. Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mais cedo ou mais tarde chega a consciência superior para a sua provação máxima. Ela não é deste mundo e deve sacrificar-se para iniciar a vida espiritual. Desde que se desperta no homem, ela está bem ciente de que lhe resta apenas um período de preparo final e depois o último passo para a conquista de sua completa liberdade. Jamais a consciência superior poderá harmonizar-se com a mentalidade egoísta e exclusivista deste mundo, nem nunca poderá sujeitar-se a ela. Mesmo em permanente estado de choque, poderá, durante algum tempo, manter-se em relativo equilíbrio e paz. Mas chegará o momento em que já não poderá escapar às reações do ambiente mundano, cujas forças repulsivas vão se acumulando lentamente. Por fim, chega o momento em que o homem não lhe será possível evitar o choque brutal e intimação do príncipe deste mundo. Disse-lhe Pedro: ainda que sejais para todos uma pedra de tropeço, nunca serás para mim. Pedro simboliza aqui todas as capacidades humanas de resistência diante da realidade espiritual. Pode parecer ao homem mesmo muito avançado que é capaz de resistir por si só à prova final, mas a sua resistência e capacidade só são reais quando apoiadas pela consciência superior. Se momentaneamente lhe falta esse apoio, desaparece a sua capacidade de resistência. Bem disse Cristo: sem mim nada podereis fazer, entregue a si mesma. A consciência humana não saberia resistir aos choques e reações da mentalidade mundana e acabaria traindo todos os seus mais elevados propósitos. Diante da queda final de todas as ilusões e fantasias, diante da reprovação e da condenação social, diante da degradação e do sofrimento, a consciência humana só pode mostrar-se enquanto é apoiada pela consciência superior. É bom notar-se aqui o que o próprio Evangelho de Mateus insinua pela boca de Pedro. Cristo e o cristianismo são a pedra de tropeço para todo homem comum. Enquanto o homem for incapaz de ver a realidade, não encontrará nos ensinos de Cristo senão uma pedra de tropeço. Replicou-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Nestes últimos momentos de suprema prova, dá à consciência humana a derradeira demonstração de ingênua pretensão. Julga-se capaz de enfrentar a situação e manter firme junto à consciência superior neste último passo. Isso acontece em geral com todos os discípulos, com todos os aspirantes. Embora informados e cientes da realidade dura que se aproxima, não querem admitir que no momento em que desencadearem as forças da oposição mundana e se virem diante da brutalidade dos acontecimentos, sentir-se-ão fracos e incapazes de acompanhar a consciência superior. Essa é a última prova necessária para eliminar deles todas as pretensões que ainda restam, as últimas vaidades e ideias próprias. O sacrifício final não cabe ao homem para a consciência terrestre, que sempre falhará. É a consciência superior, o Cristo interno do homem, que há de sacrificar-se pelo homem para poder salvá-lo. Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu quereis. Por estas palavras, vê-se o estado angustioso da consciência superior neste momento supremo. Ter que sofrer como homem, com sua extrema sensibilidade divina, as mais terríveis condições e os mais bárbaros tratamentos é coisa impossível de avaliar-se. Não é sem angústia e sofrimento que ele enfrenta essa suprema prova, chegando a pedir ao Pai, a consciência divina mais elevada, que lhe retire esse cálice de amargura, embora saiba que para isso ele assumiu a responsabilidade do destino do homem e que essa é a sua missão. Dá-nos ainda o mais sublime exemplo de submissão, de humildade, de obediência ao Pai interno. Depois voltou para seus discípulos e, encontrando-os dormindo, perguntou a Pedro:
nem ao menos 1 hora pudesse vigiar comigo? Enquanto a consciência superior sofre e se angustia, a consciência terrestre, o homem, dorme e se mostra incapaz de vigiar. Não é capaz de perceber a importância desses momentos supremos. Cansa-se facilmente e abandona-se ao sono. Assim acontece realmente com a consciência humana. Enquanto a consciência superior vigia, se angustia e se prepara para a prova final, a consciência terrestre procura repouso e descanso, sem mesmo poder avaliar os terríveis momentos por que passa o seu Cristo interno, e abandona-o para dormir e escapar da realidade. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai são as 2 recomendações de Cristo. Os 2 cuidados essenciais são os únicos meios de manter-se firme no caminho da realização. Vigiar quer dizer observar-se a si mesmo atentamente para manter-se desperto, para perceber as suas próprias condições a todo momento. Vigiar é manter-se alerta e consciente em todo tempo, acompanhando as expressões internas e externas, para conduzir-se sempre de acordo com o ideal superior. Se deixa um momento de vigiar e estar alerta, se adormece e deixa de estar plenamente consciente, o personalismo e a natureza inferior de desejos tomam novamente as rédeas. O indivíduo recai fatalmente no estado de consciência relativa, no sonho de ilusões e de fantasias de sua própria criação. Em realidade, a consciência terrestre é fraca e só pode manter-se firme se for vigiante e firme. Se souber vigiar e observar-se, o aspirante poderá manter-se desperto. Perceberá em tempo as insinuações e astuciosos artifícios da sua natureza de desejos. Poderá dominá-los e orientá-los pela oração, isto é, voltando para o seu próprio espírito, para a consciência superior, invocando o seu auxílio e o seu apoio. Se nos momentos críticos de tentação nos apegamos sinceramente para a consciência superior, ela eliminará os impulsos inferiores, fazendo retornar o equilíbrio e a paz. Agora dormi e descansai. Está próximo a hora e o Filho do Homem está sendo traído nas mãos de pecadores. Esta simples e estranha declaração de Cristo esclarece toda a amarga e dolorosa situação em que o espírito humano se encontra nesta atual época, esta última hora antes da prova final. Durante toda essa época, a consciência humana não tem feito outra coisa do que dormir e sonhar, procurando a todo transe escapar da realidade superior. Nesta última fase da evolução, ela decaiu e quase perdeu todo o contato com seu próprio Senhor e Criador. O materialismo dominou as consciências humanas e a vida tornou-se um sonho de ilusões e de fantasias materiais. O egoísmo e os interesses mundanos fizeram o homem esquecer quase completamente a realidade espiritual. Conquistamos o mundo e perdemos a nossa própria alma. Enquanto isso, a consciência superior vai se formando dentro do homem e sofre todas as condições desse sonho mau, sem poder intervir, porque afinal esse último estado personalista e materialista deve se completar, deve atingir o seu clímax. Mas esse estado é de permanente traição ao espírito interior, que sofre abandonado nas mãos de cada homem, obrigado a suportar o materialismo crasso, os egoísmos e pecados, os sofrimentos e misérias que reinam nesta desgraçada época. O traidor lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar, esse é que é, prendei-o. No mesmo instante, chegou-se a Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Vivemos numa época estranha e irresponsável, pois assistimos a todo instante essa cena de falsidade e de traição, proclamando a todo momento o nosso amor a Cristo, e com o seu nome na boca, vivemos a traí-lo barbaramente, na mais ingênua inconsciência e irresponsabilidade. Vivemos a declarar que somos cristãos, que Ele é o nosso Mestre.
exibimos nas mãos os evangelhos, citamos as suas palavras em qualquer ocasião, mas vivemos traindo da forma mais bárbara os seus ensinos e os seus conselhos, que não procuramos compreender realmente e não levamos a sério. O cristianismo dos nossos dias é uma tremenda e pavorosa traição a Cristo. A vida de cada homem que se diz cristão é uma traição permanente, porque em realidade não se respeita e nem sequer se procura compreender a Cristo. Se Ele é uma verdade permanente, se Ele está conosco, se Ele vive dentro de nós, então seguramente deve sentir imensa compaixão pela nossa pretensiosa e vaidosa maneira de pensar, pela nossa hipocrisia e fingimento, pelas nossas imensas tolices. Afinal, precisamos admitir que Cristo não é tolo, como nosso espírito interior também não é. O cristianismo atual não é mais do que um disfarce. O que nos salva é a inconsciência em que vivemos. Nem sequer percebemos a inconsciência das nossas pretensões cristãs e a falsidade das nossas atitudes diante dos ensinos e conselhos de Cristo. Qualquer observação, qualquer comparação entre as normas atuais e costumes dos nossos tempos com os ensinos de Cristo evidenciará imediatamente quão distantes estamos dos princípios cristãos que aparentamos conhecer e obedecer. Tal como fez Judas, também a nossa humanidade cristã vem traindo o seu mestre há muito tempo. Toda a nossa condição de hoje, todos os problemas e mistérios dos nossos tempos, a confusão e a desordem social, a egoísta exploração das massas desprotegidas, os privilégios e injustiças que se multiplicam por toda parte, os interesses mesquinhos e brutais que tudo regem, tudo demonstra insofismavelmente a falsidade do nosso atual cristianismo, que não passa de uma paródia e falsificação do cristianismo de Cristo. O crime de Judas ainda não terminou e repete-se na história da humanidade cristã e continuará ainda, até que aprendamos a respeitar e amar a Cristo, nosso único e legítimo Salvador. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e, dando um golpe no servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão à espada. O maior engano do pseudo-cristianismo dos nossos tempos é pretender impor-se e defender-se pela força e pela violência. A história do nosso cristianismo é uma história de violência, de conquistas, de sangue e de morte. Com a capa de cristianismo, tem-se praticado as maiores barbaridades e os maiores crimes. Não obstante a declaração formal de Cristo de que os que empregam a espada, pela espada perecerão. Contra todos os princípios ensinados por Cristo, tem-se criado uma civilização que nada tem de cristã. Vivemos a ilusão de que caminhamos para o cristianismo, mas em realidade, o problema espiritual do mundo se torna cada vez mais cruciante. Estamos em plena época do anticristo, denunciado pelos evangelhos, e o futuro nos parece muito sombrio. Até pouco tempo, se alimentava uma esperança ingênua numa intervenção divina externa que talvez pudesse corrigir a situação. Hoje já não se acredita em mais nada, e os que ainda creem em algo depositam sua esperança na intervenção de entidades estranhas de um psiquismo degenerado e supersticioso. Chegou-se ao absurdo de acreditar-se e confiar mais em espíritos mortos do que em Deus. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e que Ele não me mandará neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Voltemos agora ao interior do homem, nesse momento cruciante em que o Cristo interno se entrega ao último sacrifício para salvar a consciência terrestre e garantir-lhes a continuidade. O ego deve sacrificar-se e o faz com absoluta decisão e desprendimento. Ele poderia proteger-se, defender-se e evitar esse sacrifício se o quisesse. Poderia chamar em seu socorro as forças mais poderosas do mundo espiritual, mas se o fizesse, não seria o salvador do homem, e a consciência terrestre estaria irremediavelmente condenada. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou:
Nada respondeis? Que é o que estes depõem contra ti? Diante da mentalidade mundana, materialista e falseada, seria inútil qualquer resposta e qualquer explicação. Quando começam a acusação e julgamento, deve o aspirante à vida superior saber que nada lhe adiantará responder ou explicar, porque não será compreendido e já está de antemão condenado. A mentalidade mundana não aceitará explicação alguma, e se faz alguma pergunta, fala apenas para encontrar motivos de condenação. Estamos diante de um julgamento em que o réu, a consciência superior, já está condenada, porque o mundo não pode suportá-la. Mas nisso está a suprema consagração e a vitória final de Cristo, que não se defende e não se entrega ao julgamento do mundo sem uma palavra de queixa ou de repreensão. O primeiro julgamento é feito pelas autoridades religiosas, que sustentam e controlam os preconceitos e superstições. São os primeiros a julgar e condenar, esquecidos sempre das palavras de Cristo. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Ao procurar libertar-se da escravidão dos preconceitos religiosos, da dominação prepotente dos fariseus que dirigem as massas supersticiosas, o aspirante deve saber que será fatalmente condenado. Então começou a preguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Pedro lembrou-se das palavras que Jesus proferira: antes de cantar o galo 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. A consciência terrestre é fraca e fraca será até o fim. Diante das acusações e condenações do mundo se covarda, abandona a consciência superior e nega, mas logo compreende o seu erro, recorda-se das suas promessas de lealdade e arrepende-se amargamente. O galo sempre foi considerado um símbolo da voz que desperta o homem do sono de ilusões e fantasias materiais em que está enterrado para as realidades da vida espiritual. Da consciência terrestre só espera esse arrependimento, esse reconhecimento da sua própria fraqueza e da sua incapacidade. É esse arrependimento que salva, porque elimina do aspirante os últimos obstáculos à ação livre, libertadora e salvadora do seu Cristo interno.